Olá, olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Iniciando mais uma live. Quem pode virar o jogo quando tudo parece perdido? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. De novo, meu agradecimento a toda a audiência, gente de todo o Brasil. E hoje nós temos aí a convidada especial, Laura Rodrigues, psicóloga especializada em gestão de pessoas e vai estar trazendo novidades essa semana. Para quem já está nos acompanhando aí, tem sido realmente a Laura tem realmente trazido muita coisa bacana toda semana aí. Ela é uma autoridade realmente e tem a experiência do empreendedorismo. Então a gente está aí, obviamente, podendo compartilhar a experiência, principalmente dessa base psicológica, emocional, que a maioria das pessoas que estão sofrendo com a crise, né, estão precisando nesse momento de ajuda, de apoio psicológico, emocional. Ela é, né, uma formação muito bacana e que vem compartilhando experiência com a gente. Então vamos lá, vamos conectar com ela. Vamos um bate-papo super legal aqui. Deixa eu ver se ela já conectou. Opa, vamos lá. Um minutinho. E pessoal, muito obrigado, agradecer a todo mundo. Oi, Laura, tudo bem? Ei, Anderson, tudo jóia? Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Sexta-feira, 8 horas da noite, estamos aí com mais uma live. Meu agradecimento, né? Realmente sua agenda aí é uma agenda cheia, difícil, então a gente realmente tem que agradecer aí seu carinho, sua atenção, em poder apoiar, né, toda a audiência, gente de todo o Brasil que está te acompanhando aí. As suas lives têm bombado, hein? Gente do Brasil inteiro, Uai, Facebook, Instagram, YouTube. que Tivemos aí bom, que bom. praticamente já, ó, acumulado aí só das suas lives que você participou, já deve ter mais de 10 mil pessoas que assistiram em todo o Brasil aí. Gente de fora do Brasil também. Que Que eu tô... legal. Legal, parabéns. Muito Oh, bacana. que Obrigado, viu, show. pela sua atenção. Realmente a gente fica muito feliz em contar com a seu conhecimento, sua experiência, né? Ajudar o máximo de pessoas nesse momento, né, Laura? É isso aí. Gratidão, viu, Anderson, mais uma vez, né, por estar aqui. Quero, como diz, parabenizar, né, a todos aí por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo. Então, sejam todos bem-vindos. Participem, né? Mandem aí seus recadinhos, manda, né, o aviãozinho aí para quem você acha que possa ser beneficiado, né, com essa live, porque a gente sabe, né, com o isolamento aí, a mente da gente começa a nos pregar várias peças. E se a gente não cuidar do emocional, né, as coisas começam como diz, a desgringolar, né? Vamos colocar assim. Então, Anderson, primeiramente, né, agradecer então a mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui, né, podendo contribuir. Como você falou, assim, que bom, né, que rendeu frutos, né, aí com as nossas lives. Então, recapitulando também um pouquinho, a gente já falou um pouco sobre inteligência emocional, né? A Sim. gente vai agora retomar também, né, alguns pontos, porque é muito importante. Eu falo que assim, a gente não consegue virar o jogo se a gente não tem inteligência emocional, se a gente não tem um equilíbrio, né? E para a gente ter a inteligência, né, é uma habilidade que ela pode ser conquistada, é uma habilidade que ela é construída, né, ao longo do tempo. A gente constrói ela através, né, dos pilares ali com o autoconhecimento, a gestão, a empatia, né, e a gestão dos próprios relacionamentos. Mas se a gente não se conhece, eu não tenho como conhecer o outro, como me colocar no lugar do outro. Então começa a partir de nós. A gente faz esse movimento primeiro, né, de autoconhecimento mesmo, é o nosso primeiro passo. E a gente também falou um pouco sobre meditação, os cuidados com a alimentação, né? Ter uma boa noite de sono, praticar atividade física. Isso tudo, ele engloba ali o nosso emocional. Porque se a gente não dorme bem, se a gente não se alimenta bem,
se a gente não pratica atividade física, o nosso corpo também ele passa, né, a não funcionar de uma forma ali harmônica. E ali, então, mais uma vez, né, uma coisa puxa a outra. Então, quanto mais a gente trabalhar de forma mais ampla, a gente vai conseguindo ali amadurecer, né, e ter realmente um psicológico também mais equilibrado. Então, por isso que é importante também a gente equilibrar esses outros aspectos da nossa vida, né, a boa alimentação. E nessa pandemia é extremamente importante, a gente já falou um pouco disso aqui, né, Anderson, que a gente precisa realmente ter uma boa alimentação, se for o caso, fazer a utilização de algum suplemento, né, que possa ali fortalecer o nosso sistema imunológico, porque é assim que a gente combate o vírus. A gente ainda não tem vacina. Se a gente tivesse vacina, né, uma boa parte disso já estaria ali, né, a gente não teria problemas. E a gente falou um pouquinho também do medo, a gente falou, né, de uma fase de queimar o barco, né, é importante, como é importante às vezes a gente queimar esse barco para a gente poder realmente se lançar, né, 100% naquelas atividades que são importantes. E nessa pandemia, várias gente, como diz, a própria pandemia queimou literalmente o barco aí de muita gente, né, Anderson? Então a gente falou um pouquinho disso também em outras lives, né? Falamos também um pouco sobre comunicação, conflitos e relacionamento interpessoal. Coisas aí que, com, né, esse isolamento, várias famílias, eu recebi vários contatos de várias pessoas trazendo a demanda de como realmente resolver conflitos interpessoais, né, porque estão ficando dentro de casa e não conseguem ali manter um relacionamento equilibrado. Como também tive vários contatos de outras pessoas que estão, assim, amando, né, a oportunidade de estar com a família, porque não tinha tempo. Não tinha tempo, né, de curtir o filho, não tinha tempo de curtir ali a família sentada, reunida, almoçando juntas, jantando juntos. E a gente sabe que, assim, eu lembro um pouco da minha época, que você deve, né, como diz, da sua época também. Eu lembro dos almoços dos finais de semana, né, o almoço na casa da avó no dia de domingo, né, geralmente. E era assim, aqui em casa, pelo menos, horário de almoço, horário de janta era meio que sagrado. A gente tinha que sentar ao redor da mesa, apagava-se a televisão, nada disso de comer sentado na frente da televisão, né, ficar interagindo com... Né, celular na época nem existia. Então, a gente realmente tinha, né, ali, naquele momento ali era sagrado e a gente se relacionava, né, realmente. Eu tô lendo ali, ó, a Maria Cristina, né? Joia, Cris! Beijo grande, Flor. Ela vem trazendo um dado, né, que é muito importante, que a violência doméstica, ela tem crescido e tem aumentado, né? Realmente. E... Sim, e é um ponto que, se a gente, né, for refletir, você pensa. A gente também discutiu um pouco sobre isso em outras lives, falando, o espaço da sua casa, você consegue ter um espaço onde às vezes o seu menino está em um outro quarto, você, né, ele está ali trabalhando. Agora você pensa né, no pessoal mais simples, que muitas das vezes tem 10 famílias numa casa de 2 cômodos. Como essas pessoas mantêm o isolamento numa situação dessa? Sim. E a gente sabe que é difícil. Então, a gente não pode, né? Eu falo que assim, e aí? Libera o isolamento, não libera? A gente entra em várias questões que realmente são, eu falo que eu não gostaria de ter essa decisão em minhas mãos, né? Porque é muito difícil você pensar nisso realmente. O isolamento, ele é importante, mas ao mesmo tempo também você tem, né, essas pessoas mais simples, com 10 famílias, né, 10 pessoas morando numa casa de 2 cômodos, como que ela mantém o isolamento ali?
Laura, É complicado. esse ponto, Maria Cristina comentou, né? Ela Sim. falou sobre 50% que cresceu a violência doméstica. Muitos não sabem, né, desses números, não conhecem, porque a maior parte das pessoas, de fato, está enfrentando esses conflitos internos, né? Já o período de confinamento, quarentena, ele, ao mesmo tempo que ele vem para melhorar a vida de muitos, no sentido de aprender a lidar, aprender a conviver, aprender a se preservar mais, a ficar, né, a trabalhar novos hábitos saudáveis que antes não Uhum. tinha tempo e agora, obviamente, está tendo que refletir sobre a própria vida. Muitos estão vivendo, como a gente fala, até talvez um período de período sabático também, de alguma forma não tem, muitos estão procurando o lado positivo por trás de um confinamento. O lado negativo nós já conhecemos, um deles foi falado, é a questão do aumento da violência, mas ao mesmo tempo também as agressões, os conflitos que eu falo, os conflitos de discussões, conflitos verbais, não é só a violência física, mas a Física, né? violência verbal. Uhum. É algo que Violência naturalmente psicológica. acontece até com um percentual até maior do que a física, talvez, Sim. porque às vezes as pessoas não sabem o quanto machuca um ao outro com uma palavra mal colocada. Infelizmente, né, eu acho que a maioria das pessoas, talvez, elas soltam, né, palavras que magoam, que às vezes são trocas de mensagens pelo WhatsApp, que podem magoar muito um ao outro, porque está com a cabeça virada, está pirando mesmo, está com a cabeça ruim, já não É. está conseguindo ter discernimento, um acúmulo de sentimentos causado pelo medo, pelo pânico, pelo as incertezas do futuro, né? Se a gente for fazer uma lista aqui, o colapso psicológico, não só físico, mas psicológico, ele gera alterações hormonais, alterações, né? O corpo sofre um bombardeio de altos e baixos, a pressão Sim. sanguínea, o desequilíbrio da pressão, o estresse sobe, a ira aumenta, vai acumulando aquilo ali. Às vezes, eu gosto de dar a analogia de uma ferida aberta, um machucado aberto. Se você encostar o dedo, dói muito quando ele está aberto, né? Uma ferida aberta, ela vai ter às vezes, só de você encostar o dedo, a pessoa vai soltar marimbondos em palavras na sua direção. Então, é um momento que o equilíbrio em absorver, as pessoas mais maduras têm que ter a capacidade de entender que a outra pessoa não está bem e absorver esse impacto e tolerar mais essas agressões verbais, claro, elas podem acontecer em maior frequência e, ao mesmo tempo, perdoar, desde que você conheça mesmo que ela não está no seu estado normal, a pessoa não está no seu momento normal. É muito difícil. A gente fala isso aqui, nossa, todos nós temos que trabalhar isso e exercitar isso diariamente. Mas, uma vez bem superado, bem administrado o perdão, bem administrado essa tolerância, a condição de, vamos dizer, essa estrutura familiar, essa estrutura de relacionamento, seja com quem você estiver confinado ou fora do confinamento, às vezes uma relação à distância em que você também está tendo conflitos por mensagem. Todo relacionamento, quem souber lidar melhor e administrar melhor, no sentido de quanto menos errar, maior chance de você amadurecer esse relacionamento e sair mais forte do outro lado, né, Laura?
Dei um Eu, exemplo, porque eu vivo isso naturalmente nas relações não só pessoais, mas também profissionais, né? Eu acho que a maturidade para saber lidar com conflitos, ela é muito importante, porque naturalmente, num momento difícil de crise, conflitos irão acontecer. Em estágios e grau Anderson, diferentes, né? Claro. sim, sim. E é aquilo. O que que acontece? Por isso que é importante a gente se preocupar como a forma como a gente se comunica, né? Essa semana eu participei de um treinamento onde a gente justamente falou um pouco sobre isso, né? O tanto que, principalmente nessa época, que você já a época por si só ela já é muito negativa, né? Ela já traz muitos pensamentos, ela evoca, né, sensações já negativas. E a gente percebe que o seguinte, depois eu vou até dar um exercício bem simples, né, em uma ferramenta que você pode praticar no seu dia a dia, assim como a gente vem dando, né, algumas dicas nas outras lives, tudo para poder facilitar o seu dia. E são dicas que são importantes, que a gente pode fazer, e é bobo, sabe assim, são exercícios bobos, mas que fazem uma grande diferença no final do dia, né? Por quê? A gente está, né, muitas pessoas aí estão com nervos à flor da pele. As emoções estão ali afloridas, né? Então é aquilo, precisa, como diz, está todo mundo ali com o tanque cheio, né? Só riscar um fósforo que explode. E esse fósforo pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma porta mal fechada, pode ser, né, um risinho no lateral e a pessoa entende aquilo. As pessoas estão muito reativas, né? Elas não estão. Eu falei aquilo, um exercício simples. Eu falo assim, gente, não responda a ninguém de cabeça quente, principalmente nessa época de isolamento, porque as emoções estão muito, né, à flor da pele. O isolamento por si só deixa a gente muito ranzinza, né? A gente tem variações de humor durante essa época. Então alguém falou alguma coisa que você não gostou, fez alguma coisa que você não gostou, respira fundo. Conta até 1000, se for necessário. Né? Se 10 não resolver, conta até 1000. Espera passar, né? Espera baixar um pouco aquela tensão. E aí depois procura saber o que aconteceu. Fulano, por que você fez isso? Por que você falou dessa forma? Aí a gente se surpreende muitas das vezes com as respostas. Muitas das vezes a outra pessoa também nem percebeu que ela falou de alguma forma que te ofendeu, que ela falou de alguma forma, né, ali mais ríspida. Então eu falo que assim, a comunicação ela é muito importante. E a gente, hoje, é importante a gente, além de aprender a se comunicar, da gente comunicar amor. Né? O que é comunicar amor? É comunicar otimismo, é comunicar positividade, é pensar, né, de maneira empática, ou seja, se colocar no lugar do outro e tentar enxergar a situação através do ângulo de visão dele, né? Quando você começa a fazer esse exercício, eu te garanto que vários conflitos já serão eliminados a partir disso. Né? A Cris, ela tá até falando aí, né? Como diz, respire, respire e não pire. Então é aquilo, gente, respirar fundo é um exercício que é super simples e que se a gente passa a fazer, a gente traz a consciência, o ato em si. E ali a gente consegue refletir e traçar uma melhor estratégia de ação frente àquela situação. E aí, mais uma vez, a gente cai no autoconhecimento. Olha só como que a gente, né, vai retornando, né, e retomando pontos que são importantes. Então, se eu me conheço, eu consigo fazer esse exercício de consciência, de trazer à minha consciência aquele fato.
e de me colocar no lugar do outro para tomar a melhor decisão. Não estou dizendo que isso é fácil, né? E é aquilo, e não é algo que você fala assim, pô, aprendi hoje, puxa, vou, né? Vou utilizar. A gente escorrega, a gente é ser humano, a gente vai errar, né? A gente faz parte Essa né, parte do que nosso... você comentou do autoconhecimento, ele é bem legal, porque a gente pode se conhecer, né? A gente pode se conhecer em pequenos exercícios. E eu lembro quando eu era atleta e competia isso é mais de 10 anos atrás, eu já, como diz, quando eu era mais jovem, a gente fazia mountain bike, fazia trekking, rafting, remo e participava de campeonatos até em circuitos internacionais. E eram provas de endurance, são provas de resistência, provas que chegavam a 600 quilômetros. E a equipe são 4 atletas, né? E esses 4 atletas a gente treinava 2 anos, praticamente quase todos os dias juntos, justamente para a gente se conhecer e saber lidar, porque a gente fazia treinos longos, treinos que ficavam o dia inteiro em treinamento, então treinamentos preparativos para um circuito do mundial. E nos treinos a gente sabia qual que era o grau, quando a pessoa estava frágil, fraca, a gente conhecia os pontos fortes, pontos fracos, não só físico, mas também psicológico. Mais importante até nas provas de resistência são a força psicológica em tolerar a dor, aguentar, passar dificuldades, passar sede, passar fome, passar frio, passar calor, ficar sem dormir, 1, 2, 3, 4, eram 5, 6 dias de prova sem dormir. Era direto, da largada até a chegada, é como se fosse um rally humano, né? E toda uma complexidade, porque você, de algum grau de risco, por você estar envolvido com esportes radicais, esportes de aventura, você também tem uma gestão de risco por trás, tem uma logística, uma equipe de apoio. E os conflitos naturalmente aconteciam, mas a gente sabia lidar com os conflitos, porque no treinamento a gente já tinha os conflitos. Então a gente já sabia, fulano não está bem, hoje é o dia dele mal-humorado. E cada dia era um de nós que estava passando mal, ou fisicamente, ou psicologicamente. o limite. Até isso fazia parte do treinamento. Não era só treinamento físico, não bastava ser forte. Bastava o peso maior para você completar uma prova dessa, uma maratona dessa, era algo do tipo mais força psicológica e a experiência em saber lidar com os momentos mais duros, difíceis, principalmente lidar com a dor. Então, isso me ajuda muito até hoje, não só na vida pessoal, mas também na vida empresarial, porque a gente se conhece. Eu conheço as minhas fraquezas, meus pontos fracos, e tomo cuidado com eles, porque eu sei que aquilo ali pode realmente atrapalhar em algum momento. Então, é muito consciência disso mesmo que você comentou. Essa analogia é bacana porque realmente me inspira muito a superar momentos difíceis, como o atual momento que a gente está enfrentando agora, né? E assim, para ajudar, né, a gente a enfrentar, né, cada um desses momentos, eu falo que esse exercício de autoconhecimento, ele é muito importante, né? E porque com ele a gente começa a realmente saber dos nossos limites, então eu sei até onde eu posso chegar, embora a gente se subestima. Então tem um livro até que fala, né? Fala assim, você é mais forte do que você pensa. Quando a gente pede para outra pessoa dê o seu melhor numa atividade, ela sempre pode ir mais. Sabe? E aí, quando você pede a ela, né, fala, olha, não, dê o seu melhor, faça isso aqui para mim. Dê o seu melhor. Ela vai dar o melhor dela. Só que se você exigir dela mais um pouco, ela vai conseguir fazer esse mais um pouco. E aí a gente fala, tá vendo?
a gente não acredita no nosso, né, no nosso potencial, na nossa capacidade. Então, a gente não nem imagina do que a gente é capaz. Mas são nessas situações de caos, onde às vezes a gente se surpreende do que a gente é realmente capaz, né, de enfrentar. E esse processo é um processo de autoconhecimento muito, né, assim, muito bacana. E da mesma forma também que é aquilo, eu posso enxergar esse processo passando ele pela dor ou pelo amor, né? Então, eu posso enxergar essa pandemia com o viés da dor, do sofrimento, né, da vitimização, aonde tipo o mundo, né, está contra mim e nada tá bom, né, tudo está ruim, ou eu posso tirar algo de bom desse processo. Porque a gente sabe que nas crises é onde aparecem as melhores oportunidades. Se eu estou de olhos abertos e atento, eu consigo perceber e aproveitar essas oportunidades. Sem dúvida. Então, às vezes, você que perdeu, né, o seu trabalho, lembre-se, pode ser ali uma oportunidade muito grande para você conquistar algo muito maior em outro lugar. Então, assim, a gente sabe, não estou, né, assim, não estou desmerecendo, né, a situação e nem né, subestimando. Eu sei que perder o emprego, né, ninguém quer perder o seu emprego. A gente não está desejando isso para as outras pessoas. Mas aquela pessoa que consegue virar o jogo, ela está atenta a isso. Sim. E ela está otimista, né, a essa situação. A nossa série ali, ela fala, né, Anderson? Quem é capaz, né, de virar o jogo quando o estudo está perdido? São essas pessoas capazes de fazer essa análise, de enxergar que algo melhor lá na frente está por vir, são elas que vão se destacar. São elas que vão poder beber aí, né, das oportunidades que irão chegar. Ou se já chegaram, né? De repente já chegaram. Sem dúvida. Sabe? Esse ponto que você comentou é muito legal porque, querendo ou não, assim, existe a questão física, existe a questão psicológica, né? Quando fala do vírus, da questão do medo, né? Da questão de sair para a rua e pegar o vírus, adoecer e passar o vírus para frente. Então, existe já assim, uma preocupação da parte física, mas o emocional a gente também já comentou bastante, e o peso do quanto ele é grande e quanto ele realmente pode fazer toda a diferença para você virar o jogo. Mas, ao mesmo tempo, a questão de uma boa gestão das finanças pessoais, né? E também empresariais, quando, no caso, um empresário ou um negócio que você tem. Então, essa gestão financeira, ela também tem, né, uma forma de fazer a gestão dessa crise para você realmente reduzir custos, reduzir despesas, trabalhar. Se você tem uma reserva, obviamente você fez o dever de casa. Se você não tem a reserva, então, obviamente, você tem que tomar uma outra metodologia, uma outra forma de administrar esse momento de crise. Mas existe também passo a passo para resolver, mesmo quando você não tem reserva, tem as ações certas para você executar o passo a passo. Então, todo esse conhecimento, tem muita coisa, muito conteúdo aí que pode ser apoiado com a contribuição de muitos especialistas, autoridades, aí, gente que tem experiência, que está compartilhando esse conhecimento aí com a maioria das pessoas. Coisa que não era possível há anos atrás, porque, né, o conteúdo do digital que não era disponível antes. Hoje é muito mais fácil você adquirir esse conhecimento e procurar as pessoas, autoridades, quem de fato pode te mentorar, te ajudar, te auxiliar, te dar essa informação, e esse apoio é muito legal, né?
A Adriana, ela comentou, né, ali, que essa, né, na pandemia ali, né, é uma excelente oportunidade, um momento ali para muitas pessoas realmente buscarem um reposicionamento de mercado. Então, às vezes, as pessoas não estavam felizes aonde estavam, fazendo o que estavam fazendo. Eu costumo dizer que, assim, a pandemia, ela vem ali como uma oportunidade também de reflexão, né, para você ter esse exercício de autoconhecimento, né, e de autorreflexão a respeito também daquilo que você estava fazendo. O que você fazia, né, você era feliz com o seu trabalho, o modo, o lugar, as pessoas. Porque aquilo, se você não está feliz aonde você está, gente, é uma oportunidade incrível para você se lançar a outras oportunidades. E não estou dizendo que você tenha que sair né, de um trabalho. Tem várias oportunidades aí onde você consegue conciliar o seu trabalho tradicional com algo em tempo parcial. Né, o Anderson? Você trabalha aí com os investimentos, você sabe que é possível, né? A gente está aí, os investidores eles estão só aguardando as coisas, né? Se organizarem em termos aqui no Brasil, até em termos políticos, para eles poderem investir. Né? Então a gente tem investidores e eles estão assim de olho, né? Querendo saber o que a gente, aonde eles vão poder atuar. Sem dúvida, Laura. Esse comentário ele é muito pertinente porque a gente está envolvido não só com os nossos negócios aqui, mas a gente também está envolvido com investidores e isso é importantíssimo que você falou. Por quê? Todo mundo fica meio que desesperado, mas eu vou falar por experiência própria, de quem já sofreu tombos em várias crises, contando minha história 20 anos atrás, mas o tombo, eu falo que assim, não tem lugar melhor, porque, como diz, você vai para a lona, não tem como descer mais. Então, no momento que você está lá embaixo, é duro, é doloroso, a gente fica triste, a gente fica para baixo, mas é um momento que você tem que usar, se reinventar, analisar um propósito, vai olhar para cima e falar, não tem jeito de descer mais, já quebrei, estou na lona, estou no zero, não tem jeito de piorar mais. Então é um momento que você olha para cima e tenta enxergar um novo caminho, um novo ciclo da sua vida pessoal, profissional. Você olha para cima e começa a redesenhar. Mas olha que bacana, o lado positivo de tudo isso é a sua experiência te permite fazer um novo desenho e não cometer os mesmos erros. A cada lição aprendida, as falhas vieram para te ensinar. Gente, eu hoje eu provoco falhas. Quando você atinge um grau de maturidade, você começa a fazer disso uma filosofia até. Você fala assim, gente, isso eu falo com a nossa turma aqui o tempo inteiro internamente, e eu falo, vamos errar rápido aqui para a gente aprender rápido. Não fica com medo, não. Acelera, erra e traz já logo as lições aprendidas para a gente fazer os ajustes e já fazer a aceleração na direção certa. Hoje eu não consigo viver sem falhar. Hoje as minhas microfalhas, mas você tem que, obviamente, ter a envergadura para poder administrar essas falhas. Você, obviamente, tem que calcular risco, analisar, para que isso, na verdade, eu falo, por trás de um sucesso, por trás de o objetivo atingido, por trás do resultado, existe microfalhas. Não tem como você atingir o sucesso sem falhar e sem fazer os ajustes de rota. É natural, como qualquer receita, quando você quer aprimorar, melhorar, buscar a excelência, não tem jeito. A excelência, a qualidade, o aprimoramento da sua especialização em qualquer área que você atuar, você vai ter que estar disposto a falhar. Mas, de novo, a maturidade para poder compreender que a falha ela vem para agregar valor. Agora, quem
quem tem medo, na verdade, quem tem medo de falhar, a chance dele evoluir, crescer, é bem menor, porque me diga, quantas guerras você enfrentou para eu te avaliar qual que é o seu grau de experiência, a sua envergadura e a sua capacidade de tolerador e tomar, vamos dizer, pancada, né, no sentido profissional, a administração de estresse, administração de conflitos, trabalhar sob pressão, essa capacidade, a gente fala o termo forjar, né? É no fogo, né? É no fogo que a gente vai adquirindo essa maturidade, essa experiência. Então, esse ponto, Anderson, ele é interessante porque nas atividades, né, que eu desempenho, a gente fala assim, quando a gente não tem uma habilidade específica, por exemplo, eu não tenho habilidade de venda, né, eu falo que venda, gente, é um show, né, aquela pessoa que consegue se vender, ela vende o serviço, ela vende o produto, e, né, ela vende a sua imagem, e realmente tem pessoas que têm essa habilidade muito aflorada. Mas se você não tem essa habilidade, você vai desenvolver essa habilidade. De que forma? Praticando, errando, praticando, errando, praticando, errando, praticando, né? Até ficar bom. Vai chegar uma hora que de tanto você praticar, você vai ficar excelente naquela habilidade. É isso aí. Né? Então é aquilo. A habilidade, a excelência de uma habilidade, ela vai vir com a prática, com os erros. E se você enxerga esses erros como fazendo parte do processo, né? Se você enxerga esses erros de forma positiva, isso vai te ajudar, né, a realmente evoluir. Se você enxerga os seus erros como algo negativo, né, e te frustrando e tal, o que vai acontecer? Você vai desistir, você vai parar. Né? Então chega no meio do caminho e você fala, não, esse trem não é para mim. Não, mas peraí, você tentou até realmente a sua habilidade ficar, né, chegar ali no nível de excelência? Ou você desistiu no meio do caminho? Porque a desistência, ela é muito mais fácil. A evolução, ela, né, assim, cada um é que vai dizer qual é o nível de evolução que ele vai, né, atingir. Qual é o nível da excelência daquela habilidade ali que ele tem que, né, atingir. E ali, Anderson, só um outro ponto que é muito legal que eu queria trazer aqui, que tem um pouco a ver com o exercício prático, que eu vou, né, dar o exemplo para vocês. A nossa mente, ela não difere do que é imaginário e do que é real. Sim. Então, quando você traz esses exemplos, né, de que você insere microfalhas durante as suas, né, atividades, para que você, então, aprenda a acelerar ali no processo, né, antevendo ali, de antemão, já algumas falhas e melhorando no processo, o que você está automaticamente dizendo ali? Você pode até fazer simulações, porque vários treinamentos, várias empresas, elas oferecem, né, simulações de atividades que vão exigir ali, às vezes, conflito de equipe ou gerenciamento, né, de riscos, gerenciamento, né, da situação, porque naquela simulação, a mente, ela não entende que ali é uma simulação, ela entende como algo real. Sim. Então, um exercício prático, bobo, que a gente pode fazer no nosso dia a dia, eu falo que, assim, as nossas atitudes, né, assim como as nossas palavras, elas vão gerar pensamentos, que vão gerar emoções, que geram sensações e estímulos fisiológicos, que geram os nossos comportamentos, que vão gerar os resultados. Então, isso é um ciclo, né? Nesse ciclo, se você profetiza, se você visualiza e se você comunica palavras de positividade, palavras que vão te fortalecer, o seu cérebro, ele não sabe que ali é uma simulação, que você está fazendo uma simulação. Ele entende que aquilo é real.
Sem E dúvida. se você repete isso todos os dias, se você começa a repetir, 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 o cérebro, ele entende que, opa, não, isso aqui é, ó, esse negócio então tem que ser dessa forma. Sim, sim. Então, eu começo a falar comigo. Eu sou uma excelente vendedora. Eu sou uma excelente vendedora. E as minhas ações, então assim, eu começo depois a ter um Poder, pensamento sim. positivo em relação a isso, que vai me gerar emoções positivas também em relação a isso. O meu corpo, o meu fisiológico, ele vai se preparar para eu me colocar em ação pensando de forma positiva. Laura, deixa eu Da te mesma comentar. forma. Isso aí que você Ah, comentou agora é super legal. Vou te dar um exemplo disso. Eu tenho vários, mas vou te dar um só. Eu lembro quando eu trabalhava na Fiat Automóveis, sei lá, isso foi muitos anos atrás, há uns 18 anos atrás. Eu estava na Fiat e eu era da área industrial, eu era da área de industrial e trabalhava na área de logística. E meu sonho era trabalhar na área de engenharia. Falei, nossa, eu quero ser igual os engenheiros. E, e aí, claro, aí de vez em quando eu via um cara engravatado. Eu falava, nossa, um dia eu quero usar gravata igual aquele cara ali. Era um cara da área de compras, departamento de compras, eram as áreas mais nobres dentro de uma indústria automotiva, né? Uma empresa multinacional, um mundo corporativo. E ali eu era chão de fábrica, eu era ainda operário lá, começando de baixo, trabalhando na área de industrial. E eu falava, gente, um dia eu chego lá. Mas o mais importante foi, primeiro, sonhar, desejar, sim. desejo, sonhar. E claro que eu me Visualizar, né? inspirava, eu olhava aquelas pessoas e minha admiração por aquelas pessoas me trazia força para falar, eu também quero ser igual aquele cara ali. E claro que eu ia me aproximando, copiando até os hábitos, o que ele faz, o que ele lê, o que ele estuda, qual que é a formação, como que ele conversa. Aí eu forçava até a ficar mais presente, próximo, para escutar o vocabulário que elas usam, fazer amizade. Não, eu quero ficar amigo daquele cara ali, porque ele pode me ensinar muito. Então, é claro que a gente Sim. tem que ir atrás. É uma iniciativa, ir atrás na direção certa. Primeiro você tem que sonhar, querer e ir atrás. Logo, a convivência com duas pessoas daquela área, você começa a copiar até o jeito dele falar, o jeito dele conversar, o jeito dele agir, a forma como ele se veste. Você começa até a copiar o jeito de se vestir, a cor de camisa, tudo. Você começa a se imaginar ali naquela situação. Logo, você está programando o seu cérebro Exatamente. para chegar lá. E é batata, é o que você acabou de falar. Você começa a fazer seu cérebro entender que você já é aquela pessoa. Naturalmente, você começa a agir como tal e as pessoas começam a te olhar. Aí que vem o retorno. As pessoas já começam a te associar como parte daquele grupo. E aí você já começa a ser olhado como uma referência. O Anderson, ele pode ser um engenheiro de design, de engenharia, ou o Anderson pode ser um comprador. E foi o que aconteceu. Eu passei pela engenharia, passei pela área de compras e foi aonde eu deslanchei. Eu sempre usei isso, sempre fiz isso e de alguma forma a gente começa a se inspirar, a sonhar e a realizar ações porque a gente começa a buscar. Eu quero falar inglês igual aquele cara ali. Aí eu falo, não, eu quero falar inglês igual aquele americano, igual aquele nativo. Nunca consegui, né? Mas é a forma de você botar uma meta, um objetivo e perseguir aquela meta. Isso é bem legal porque você programa o seu cérebro, você começa a agir já naquela direção e naturalmente as coisas começam a acontecer, o sucesso vem, é bem legal. Muito bacana. Isso aí é E, uma verdade que você falou. e aí é aquilo, gente. Tipo, você quer começar a sair do lugar? Começa a praticar esse exercício. Faz né, assim, monta um quadro dos sonhos. Coloca ali o que você quer em termos de bens, o que você, né, assim, gostaria de ter em termos de vida profissional, vida amorosa, vida familiar. Se você quer viajar, coloca tudo, desenha, põe ali várias fotografias de revistas, entendeu? Recorta.
Sem dúvida. E se visualize executando cada uma daquelas figuras. Cada uma. Foca ali em cada uma daquelas figuras e vai visualizando. Né? Ah, eu quero ter uma casa assim, eu quero terminar a construção do meu outro cômodo. Então, assim, visualiza isso todos os dias. Você quer sair do lugar? Começa a fazer esses pequenos exercícios. Começa a ser grato, né? Começa a praticar o perdão, a gratidão realmente. Porque quando a gente agradece as pequenas coisas, o universo fala assim, olha, ele quer mais, entendeu? Olha, ele já foi grato lá, né? Por ter economizado dinheiro, ele foi grato por ter feito uma venda, ele foi grato por ter recebido aquele presente, ou né, aquele dinheiro, ou aquela oportunidade. Opa! Então ele está demonstrando que ele quer mais. Quando a gente é grato, a gente demonstra ao universo que a gente está preparado, que a gente é merecedor de ter outras oportunidades ali na nossa vida. Então, são exercícios. Hoje eu pratico, no momento em que eu levanto, Anderson, e isso me ajuda demais, demais mesmo. Eu faço algumas palavras de afirmações, eu faço esse exercício de visualização, onde eu visualizo eu realizando determinadas tarefas, alcançando determinados objetivos, né? E também faço afirmações também de gratidão. Eu te falo que, assim, não dá 10 minutos isso. Sim. Não dá 10 minutos. Eu termino os 10 minutos, eu sou outra pessoa. Eu já estou ali com energia lá em cima, eu já começo, sabe, a me encher de energia positiva, eu já começo, o meu dia começa bem. Agora, se eu levanto e falo assim, poxa, tá nublado hoje, nossa, ai meu Deus, que saco. Sem dúvida. O que você acha que vai virar o dia? Tem um comentário aqui na audiência, aqui, o pessoal está aqui, ó, Dr. Rogério comentando aqui, o universo conspira a nosso favor, basta estar aberto. É bem legal. Exatamente. Isso, porque é o que você comentou como exemplo. Às vezes está chovendo lá fora, está nublado, né? Não está bonito, mas aqui dentro pode ficar alegre, pode ficar bonito. E um exercício interessante, basta você... Se a gente quer realmente, o cérebro comanda o corpo. É aí que a gente fala o quanto o cérebro é poderoso. Em cura, inclusive não só das questões da psicológica, mas física, né? Quantas pessoas que, de alguma forma, combatem doenças crônicas, câncer, doenças realmente muito crônicas com o pensamento positivo. E o exercício tem métodos para isso. Você pode usar isso de inspiração, tem gente que faz meditação, ou seja, o silêncio, a concentração. Tem gente que gosta de ler bons livros, e só de ler os livros ele já começa a sonhar, a imaginar coisas positivas, seja um romance, sejam questões de ciência. Cada um gosta de alguma coisa, procura ler aquilo que gosta, né? Tem gente que gosta de culinária, são exercícios terapêuticos que realmente ajudam muito. Tem gente que adora cozinhar e pronto. E esquece que lá fora está chovendo, que está tendo uma tempestade. Está cozinhando ali, está fazendo uma comida gostosa, o cheiro, o prazer de misturar, testar, experimentar coisas novas, errar, inclusive, fazer de novo e fazer esses testes, uma hora dar certo, comer e apreciar aquilo que você conseguiu produzir. São terapias que ajudam muito a gente a se fortalecer. E, por que não, um bom filme, imagens, fotos boas, né? Então, se você tem um momento chuvoso, olhe para uma foto com céu azul e você vai começar a lembrar, ter boas recordações, lembranças boas. Esse ponto é muito importante porque cura até doenças mais crônicas, né, Laura? Tem muitos médicos, inclusive, afirmam que muitos milagres acontecem porque realmente não é só a ciência que salva, mas também, obviamente, e de alguma forma a ciência está envolvida, né? O aspecto psicológico, porque
de novo, o cérebro, você sabendo lidar com ele e tendo esse autoconhecimento em como acelerar ele, como reprogramar ele, conhecendo como ele funciona, Sim. e aí tem a neurociência, o sistema límbico, córtex, toda essa linguagem, esses estudos nos mostram os caminhos para conseguir melhorar em todos os aspectos, né? E, claro, de novo, você consegue ter maior chance de vitória no final. E eu falo assim, pra gente, quando a gente começa, né, quando a gente aprende isso também, que o que eu falo, o que eu faço, eu moldo o meu pensamento, que vai evocar sensações, que vai evocar emoções, né? Ali isso ativa todo o meu fisiológico, que aí depois vem o meu comportamento e virão os meus resultados. Então é aquilo. Se eu estou comunicando, né, dor, se eu estou comunicando raiva, se eu estou comunicando, né, ódio, eu vou ter pensamentos negativos, eu vou ter emoções, eu vou ter angústia, medo, frustrações, né? Isso vai me liberar no meu organismo várias toxinas e acabam depois resultando, às vezes, né, em ter uma gastrite, ter, às vezes, até alguma doença, né, orgânica ali gerada em função desse sofrimento que começou, às vezes, ali numa palavra. Né? A gente Doutor está Rogério simplificando. comentou uma coisa parecida aqui mais cedo, aqui, ó. Eu estou vendo aqui alguns comentários. A programação negativa é ruim. Positivista sempre. Não, ele comentou uma outra aqui, ó. Imagina assistir imprensa falando de morte 24 horas ao dia, o cérebro não aguenta. É Ninguém exatamente aguenta, não, isso. gente. Eu parei de assistir televisão. Eu literalmente, né? Eu blindei a minha cabeça. Então, a gente falou disso em outras lives, né? De como blindar a nossa mente, de como blindar a gente aí frente às adversidades. Gente, eu vou alimentar a minha mente com coisas que vão fazer ela prosperar. Eu não vou alimentar a minha mente com coisas que vão me deixar para baixo, com coisas que vão, né, só me colocar ali, ó vida, ó, eu não sei se você lembra, né, um desenho do tinha a hiena e tinha, né, o leão. E a hiena ficava, né, ó vida, ó céus, ó azar. Cara, ninguém aguenta ficar nem do lado de uma pessoa dessa. Porque nada tá bom, né? Sim. Nada tá bom. Então é aquilo. E a forma como, né, eu penso, eu vou erradicando também e consigo mudar as coisas que estão ao meu redor. Então, se eu comunico amor, se eu comunico positividade, eu vou atrair pessoas nas mesmas vibrações. Se eu estou vibrando, né, no nível mais baixo, eu vou atrair as pessoas com o mesmo nível de vibração. Então, eleva seu nível de vibração, eleva ali seus pensamentos, blinda sua mente com coisas positivas, com coisas que vão te agregar. É interessante isso aí que você comentou, porque isso está acontecendo. Muita gente, claro, natural, vai ter os otimistas, vai ter as pessoas mais pessimistas. Agora, existe dentro da categoria dos pessimistas pessoas que você consegue estimular e elas conseguem reagir de forma positiva. Agora, o mais triste é quando a gente dá palavra de positiva, palavra de força, e mesmo assim a pessoa parece que ela não aceita, ela recusa e na verdade, ela quer refletir a energia negativa e começa a ser agressiva, a difamar, falar mal, reclamar, murmurar e começa a pegar, a remoer coisas do passado, coisas de 20, 30 anos atrás, traz à tona, lembra. As pessoas realmente têm muita... Eu vejo isso na natureza. A gente, de alguma forma, a gente está vendo muitos conflitos, né? Muitos casais, matrimônios realmente sofrendo, pessoas que de alguma forma estão sofrendo muito com esse confinamento e logo não estão tendo
um mínimo de tolerância para poder superar. E, claro, então, nesse momento, você tem que, obviamente, tentar ajudar, mas o quanto é difícil, hein, Laura? E a pessoa que está mais forte consegue ajudar a pessoa que está mais debilitada emocionalmente. Agora, quando você não está forte, você tem que ter esse autoconhecimento e, de alguma forma, se afastar dessas pessoas mais negativas. Porque, primeira coisa, você tem que colocar oxigênio em você antes de querer salvar É, o lado, né? É igual a regra do avião que está caindo lá, caiu as máscaras. Regra número 1. Primeiro você coloca a máscara em você, antes de querer isso, socorrer do lado. Porque senão você vai socorrer do lado, vai faltar oxigênio, vai faltar, você não vai conseguir nem ajudar a pessoa do lado se você não conseguir se ajudar primeiro. Então, se ajuda primeiro, para depois uhum, ajudar a pessoa que está do seu lado. Senão, você não vai conseguir apoiar. E isso é muito importante as pessoas terem esse conhecimento aí, para não falhar nisso, porque senão você vai. É aquela pessoa que está nadando, uma está morrendo afogada, você não sabe nadar e vai lá salvar, vai morrer os dois. Então, exato. são analogias muito importantes para a gente poder, obviamente, salvar o máximo de pessoas, mas o primeiro passo é você procurar se conhecer e procurar se fortalecer, justamente para você poder apoiar o máximo de pessoas em sequência. Isso. É um Você trabalho falou, importantíssimo aí. você falou que foi perfeito, Anderson, essa, né, colocação, porque realmente, se eu não me cuidar primeiro, eu não consigo ajudar o outro, né? É. A gente fala que, assim, em qualquer relacionamento, se você quer aprender a se relacionar com as pessoas, você tem que primeiro aprender a se relacionar com você mesmo, A ser feliz com né? você mesmo, né? Para Eu, dar eu achei, eu achei ótimo, né? Uma charge que eu recebi, né? Tipo assim, eu não tô me aguentando, né? Nessa. é, Aí eu falei assim, se você já não é tá um se autoconhecimento, né? aguentando, Já é um bom caminho. 50% já está reconhecendo, isso é bom. Laura, não deixa eu é? falar. Mas Eu aí, acho que nós estamos no minuto final, viu? nos Faz um minutos fechamento aí finais, para nós, Laurinha. olha, deixar, né, só um recadinho assim, bem rapidinho. Dentro da comunicação, gente, quando você tem, né, é necessário a gente também aprender a dizer não, né? Então, dentro desse autoconhecimento, a gente também, quando a gente conhece e a gente prioriza primeiro também, a gente no sentido assim, eu tenho que me manter vivo para poder ajudar as outras pessoas. Quando eu falo, então, dentro, né, eu tenho um foco e uma meta a ser alcançada. Quando eu digo sim para as distrações, para atividades que vão me afastar dessas metas, eu estou dizendo não para os meus sonhos. Então, nessa época, gente, né, de pandemia aí, é aquilo. Aprenda também a dizer não, né, para as outras pessoas, porque elas vão crescer com este não. Agora, um não com amor. Não é não, né, na porrada, não é não com a violência, não é não com raiva. É dizer que você consegue aprender a reconhecer os seus limites, a saber que aquelas atividades, elas são sobre sua responsabilidade. Quando chegam, às vezes, outras demandas, você fala assim, não, peraí, deixa eu terminar essas atividades, depois eu posso te ajudar. Senão você vira aquele, né, aquele cara que sempre ajuda e vai Às vezes, morrer ajudar, porque você está atrapalhando esqueceu o de crescimento colocar a da outra. máscara de oxigênio, O não ajudar, às é? vezes, é um não ou um conselho e orientar, né? É o famoso, precisamos orientar e mostrar o caminho, não fazer, Sim. né? É assim, muito fácil de falar, mas difícil de executar. É um trabalho que a gente tem que ter mesmo consciência, a gente tem que fazer isso com os nossos filhos, nós temos que fazer com todas as pessoas que estão à nossa volta, tentar ajudar sim, mas sem atrapalhar o Sem crescimento fazer é uma por coisa ele, né? natural que todo É, mundo tem que sofrer. A dor é importante para o crescimento de todo mundo, né? Laurinha, muito é legal. isso aí.
Muito obrigado, né? De novo, é uma maratona de live, nós estamos aí enfrentando, sexta-feira à noite, estamos aí juntos, muito obrigado mesmo, estamos juntos aí, tá? Mais Obrigado uma a vez, toda a muito audiência, obrigado, gratidão. agradecendo aí gente de todo o Brasil, obrigado pela presença.